Romanos capítulo 14, o verso 7 e o verso 8. Diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A minha oração é que, de uma forma tão especial, o Senhor fale ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo encontre morada sobre cada um que está aqui, cada um que nos acompanha. Que cada um possa ter discernimento a respeito daquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor use o pregador nessa manhã, na exposição da tua palavra. Nós oramos para que o Senhor aplique em cada coração conforme cada necessidade, mas que tudo que acontecer a partir daqui, Senhor, seja tão somente para a tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Sem reservas é o tema dessa mensagem. Nós acabamos de ler 2 versos que de alguma forma nos ensina e trata muito com a nossa vida. Quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, e de uma forma muito resumida, e eu já disse isso aqui em alguns cultos, Paulo está trazendo 3 pontos objetivos no decorrer dessa carta. O primeiro ponto é uma lembrança, é uma compreensão a respeito da gratidão que devemos ter, de onde nós fomos tirados. Paulo traz uma clareza sobre a condenação do homem sobre o seu pecado. Ele diz que estávamos condenados por causa do nosso pecado, e o nosso caminho era a morte. Mas Paulo, no decorrer dessa carta, ele sai do campo da compreensão da condenação, para que gere arrependimento em nós, e traz também a lembrança da obra de Cristo Jesus, a justificação. Jesus, ele se colocou no nosso lugar e nos tirou desse lugar de condenação, para que tivéssemos vida, para que fôssemos tirados desse lugar de condenação. E Paulo vai um pouco mais adiante dizendo: olha, não é desejo de Deus que vocês apenas tenham vida, mas para que vocês tenham uma vida abundante no Espírito. Eu envio sobre a igreja, Jesus envia sobre a igreja o Espírito Santo, para que então, aqui na terra, tenhamos o privilégio de viver na plenitude do Espírito Santo. Eu estava condenado, eu fui justificado, e hoje eu posso viver na dependência do Espírito Santo. Eu não tenho apenas vida. Se você pega qualquer pessoa aí fora, tem vida, ela respira, mas ela não vive na plenitude do Espírito. E aqueles que nasceram de novo, esses têm o privilégio de poder andar, caminhar na plenitude do Espírito Santo. Paulo traz essa clareza, mas essa clareza, ela nos confronta. Porque de alguma forma, como seres humanos, nós nos dividimos demais.
Nós separamos a nossa vida em partes, em áreas. E eu concordo e entendo quando a gente ora por uma área da nossa vida. Vamos orar pela nossa área financeira, vamos orar pela nossa área familiar, vamos orar por essa área emocional, sim. Mas somos um ser integral. E esse ser integral, ele é totalmente de Deus, comprado por Deus. Deus, ele não comprou apenas uma parte da nossa vida. Deus, ele não comprou apenas uma fatia do nosso ser. Ele nos comprou. Eu já disse aqui algumas vezes um exemplo, mas cabe aqui nessa manhã. É como um homem que junta dinheiro para comprar um carro. E todo mês ele economiza e vai guardando dinheiro na gaveta para comprar um carro. Ele não quer financiar, ele não quer fazer um consórcio, ele quer pagar o carro à vista. E ele junta então o valor de comprar o seu carro. E numa manhã de sábado, ele percebendo que já tinha o dinheiro suficiente para comprar o carro, ele sai com a sua família para uma concessionária e ele então compra o seu carro. Quando ele entra ali, ele percebe que o carro que está ali em exposição é exatamente o carro que ele quer, da cor que ele quer. O vendedor se aproxima dele e ele diz: eu quero comprar esse carro. E o vendedor então leva ele para conhecer o carro e ele diz: fechado, eu vou comprar o carro. O vendedor diz para ele: olha, você pode ir ali no caixa, você vai pagar o seu carro, você vai emitir a nota fiscal e vai vir e eu vou te entregar o carro. Ele vai no caixa, ele paga o carro à vista, ele pega a nota fiscal e ele chega para o vendedor e diz: ok, está pago, pode me entregar o carro. O vendedor olha para ele e fala assim: não, eu não vou te entregar o carro. Obviamente ele percebe ou acha que o vendedor está brincando e diz: não, sério, pode me entregar o carro. O vendedor olha para ele sério e diz: não, eu não estou brincando, eu não vou te entregar o carro. Ele começa a ficar nervoso, o comprador, e ele pega o telefone então para ligar para a polícia, para algum lugar, para algum órgão em sua defesa. E o vendedor mais uma vez enfatiza diante dele e diz: não, eu não vou entregar o seu carro. E ele liga para algumas pessoas para tentar ajudá-lo, mas o vendedor diz: não adianta, você pode ligar para a polícia, para o bombeiro, para o exército, para quem você quiser, eu não vou entregar o seu carro. Você já imaginou que muitas vezes é assim que fazemos com Deus? Deus, eu sei que você entregou o seu filho, eu sei que você pagou o preço por mim, eu sei que eu sou teu, mas eu não vou me entregar totalmente a você, eu não sou seu. O meu coração não é totalmente seu, mesmo você sabendo que Jesus pagou o preço, que você não pertence mais a você mesmo, que você pertence a Deus, que você foi comprado por Deus. Nós temos uma facilidade tão grande de entregar diante de Deus algumas áreas da nossa vida, principalmente as necessitadas. Se você está com dívida, você entrega a sua vida financeira, mas quando você está com dinheiro no banco, não é uma preocupação. Se você não está bem em uma área, você coloca não. Você precisa colocar todas as áreas na mão de Deus. Você precisa colocar todo o seu coração diante de Deus. É por isso que nesse determinado momento da carta, o apóstolo Paulo está dizendo: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Às vezes a gente pensa que devemos pertencer ao Senhor apenas na morte, afinal precisamos herdar a vida eterna. Eu quero estar com Ele na glória. Eu pertenço a Ele. Você pleiteia isso, você deseja isso, você anseia isso, mas o Senhor também é Senhor da vida. Enquanto você vive, do momento que você acorda, do momento que você dorme, do momento que você está dormindo, Deus é dono da sua história, Deus é dono da sua vida. Deus morreu por você, ou seja, quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós não podemos ter reservas diante de Deus. Irmãos, isso nos traz algumas implicações. A primeira delas, que não determinamos mais para nós o que é certo ou errado. Não. Entregamos o direito. Dependemos totalmente da palavra de Deus. Porque mesmo como cristãos, às vezes a gente fala, não, mas eu não acho que é certo, não, mas isso eu não acho que é errado. Irmãos, não somos mais nós que definimos o que é certo e o que é errado. Nós já entregamos o nosso direito na cruz do Calvário. Quem define é a palavra, quem define o que é certo é a palavra, quem define o que é errado é a palavra. Não somos nós que definimos mais. Ele é dono da vida e Ele é dono da morte. O achismo sai de cena. Não há espaço para dúvida. Não há espaço para a vontade do homem. Mas eu estou com vontade, Senhor. Mas eu quero tanto. E às vezes a gente entra nesse lugar de tentar convencer Deus, de tentar fazer barganha com Deus, de tentar fazer Deus mudar de ideia. Irmãos, Deus ele trabalha com propósito, e se tem propósito, Deus vai cumprir. O que é certo e o que é errado já foi estabelecido antes da fundação de todas as coisas. A sua palavra é prova disso. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é nosso manual. A palavra de Deus é quem define. É por isso que um pastor, a sua responsabilidade não é resolver problema de ovelha, é instruí-la biblicamente. Você como cristão, aonde você estiver, o nosso papel é instruir biblicamente. Pode chegar o que for diante de nós. O que a Bíblia diz? Pastor, mas será que eu não posso? Será que não tem uma brecha aí na lei de Deus? Será que não tem um caminho, irmão? Não somos mais que nós que definimos o que é certo e errado. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é infalível. Por isso, quando você estiver numa situação, seja conjugal, no trabalho, não deixa eu pensar o que é que eu faço, não, deixa eu... Pergunta a palavra o que ela acha. Quando o orgulho tomar conta do seu coração e você falar, não, eu não vou pedir perdão para a esposa, eu não vou pedir perdão para ele. Vê o que a palavra fala. Quando você estiver numa situação, vê o que a palavra fala. Não, mas eu liguei para o meu mentor, para o meu coach, para o meu pastor, para o meu conselheiro. Você pode ligar para todo mundo. Obviamente Deus ele usa pessoas,
Mas acima de pessoas, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se essas pessoas que te aconselham estão na palavra, tudo ok. Se não estão, irmãos, não é o caminho. O caminho é a palavra. O que Paulo está dizendo na carta aos Romanos é sobre uma verdade absoluta, é sobre um lugar que nós precisamos estar, é com o coração totalmente sem reserva. Se você está aqui nessa manhã, mas existe reserva diante de Deus, abra seu coração. Não precisamos ter reservas diante de Deus. Você não precisa reter o que é de Deus. Coloca tudo diante de Deus. Coloca teu casamento diante de Deus. Coloca a vida financeira diante de Deus. Coloca a tua família diante de Deus, e que seja feita a vontade de Deus. Se entrega a esse lugar que dói menos. Sai desse lugar aonde você fica armado, nesse lugar aonde você fica apreensivo. Sai desse lugar e descansa na soberania de Deus, sem reserva alguma, pois Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus. Esteja no lugar de intimidade, esteja no lugar de oração, esteja no lugar de quebrantamento, esteja com o seu coração prostrado, com o seu joelho dobrado. Esteja nesse lugar, mas não numa posição dizendo: deixa eu tomar conta de Deus para ver se Ele vai fazer certo. Como a gente faz com o filho, como a gente faz com o funcionário, como a gente faz com alguém que precisa prestar conta para nós. Não, Deus não precisa prestar conta para nós. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é absoluto, Ele é supremo. Desarma, sai desse lugar. Segunda implicação: deixamos de nos colocar em primeiro lugar e colocamos o que agrada a Deus. Quando eu entendo que Deus é o dono da vida e da morte, que Ele é dono do meu ser, e Ele se entregou e comprou, me comprou, te comprou, nos comprou, a gente sai desse lugar de centralidade e deixa Deus ser o centro. A gente sai desse lugar. A gente sai desse lugar aonde você toma as rédeas. Você sai desse lugar aonde a sua opinião grita. Você entra num lugar de dependência, você entra num lugar de submissão, você entra num lugar de obediência. Deus não tem pessoas prediletas. Deus não faz acepção de pessoas. Descansa na vontade de Deus. Deixa esse lugar de se colocar em primeiro lugar. Não. Quando você está passando uma luta, pode chegar um demônio para você e falar assim: não, eu vou estar pedindo o Senhor por você. E você fala: não, nessas horas vale tudo. Se tiver fazer um trabalho para você alcançar, o que vale é você receber o que quer. É o relacionamento voltar, é a empresa não falir, é a esposa voltar. Não. Quantas vezes acaba o culto, vem alguém aqui e diz: pastor, acabado. Eu mando para a pastora Vanessa, mulheres aqui destruídas, que o esposo largou, ou que o namorado
Eu falei, antes de você querer qualquer coisa, se entregue ao Senhor. Você é da igreja? Não, só vinha. Você é cristã? Não, eu gosto, mas antes de pedir qualquer coisa, se entregue. Conheça a obra da cruz. Entenda que você foi comprada. Depois qualquer coisa, irmãos, depois que Deus na pessoa de Cristo é suficiente na sua vida, irmãos, outras coisas são consequência da sua fidelidade. Deus conhece o teu coração. Isso tudo. Sai desse lugar de querer ser o primeiro, de querer ter prioridade. Sai desse lugar de ser o centro da tua casa. Sai desse lugar de ser o centro da tua vida. E vive o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Qual casamento que agrada a Deus? Qual paternidade que agrada a Deus? Qual maternidade que agrada a Deus? Qual filho que agrada a Deus? Qual mãe que agrada a Deus? Qual membro que agrada a Deus? Qual cidadão que agrada a Deus? Vai nesse lugar. Vai para esse lugar de priorizar o que agrada a Deus. Sai desse lugar de prioridade, priorize o que agrada a Deus. E se agrada a Deus, certamente está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, certamente é o que é certo. Se está na palavra de Deus, realmente é o que é o que tem para você viver. É o que é de Deus para você. É o que Deus tem para o seu coração. Descansa, pastor, mas isso vai doer, que doa. Mas se agrada a Deus, a gente vai fazer o quê, irmãos? É impossível lutar com Deus. É impossível estar nesse lugar de luta com Deus. Sai desse lugar. O que eu trago ao seu coração nessa manhã é um lugar de dependência total, é uma entrega total, é sem reserva alguma. É um lugar onde você prioriza o que agrada a Deus, o que prioriza o que é vontade de Deus, o que está na palavra de Deus. Entra nesse lugar. O que agrada a Deus? Sai desse lugar. A gente gosta demais de se colocar em primeiro lugar. Mesmo a gente sabendo de cor o versículo que diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Chega a terceira implicação. Não existe nenhuma fase da vida que estejamos imunes a uma entrega total. Ou seja, não existe desculpa alguma. Pastor, mas era uma fase. Não, eu fiz porque foi a pior fase da minha vida. Não existe nenhuma estação da nossa vida que nos isenta de uma entrega total. Nenhuma. Estava aqui ontem pregando para os homens, a Isa estava aqui. Minha sogra ficou no hospital para a gente vir ministrar. Minhas duas filhas foram internadas na quinta-feira. Na sexta, uma foi liberada, a outra foi para o CTI, a de 3 meses. Eu saí daqui, fui levar a Isa. Estava com os 3 filhos no carro. Eu cheguei como visita, podia visitar. Entrei, subi para o 7º andar, fui para a UTI.
Quando eu entrei no quarto, tinha 2 profissionais de saúde, a minha filhinha agitada, eles tirando tudo. Quando eu olhei para ela, ela estava completamente roxa, respiração zero. Minha sogra falando em línguas no quarto, orando. Quando eu entrei, ela falou: Flavinho, ora, 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 ora. Eu olhei para ela, eu vi a minha filha morta. Foi entrando o 3º profissional, o 4º, o 5º, o 6º. Quando eu saí no corredor, todo mundo correndo. Eu falei: minha filha morreu. O médico falou: vocês precisam dar licença, dá licença. Tiraram a gente da UTI, fiquei. Eu sabia que ela... Ficamos ali, talvez uns 20 minutos. Veio a médica, eu sabia que ela ia me dar a notícia. Ela pediu para me sentar, eu sentei. Ela falou: olha, de fato, o que aconteceu é que ela não pegou o que a gente tinha colocado. E naquele momento que você chegou, de fato, a respiração dela foi a falência. Mas então fizemos uma tentativa e ela voltou. Eu fiz uma oração no corredor, falei: Senhor, mude o quadro. Mas que seja feita a tua vontade. Se ela é mais importante para o Senhor do que para mim, Deus fez. Organizaram o quarto, entramos, Isa subiu. Até a sogra levou os meninos e ficamos com ela lá, quietinha, entubada. Precisou entubar. Agitada. Está lá. Não tem estação nenhuma da nossa vida que nos dá respaldo a deixar de termos uma entrega total. Uma estação maravilhosa para minha família, novos desafios, recém-nascida em casa, mas não tem ninguém que está isento de lutas, e é nas lutas e é nas alegrias que somos totalmente do Senhor. Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, Ele é dono de todas as coisas. De todas as coisas. Não adianta brigar com Deus. Eu posso dizer: não, mas é porque foi uma estação. Não, é porque você não viu o que eu vi. É porque você não viveu o que eu vivi. Irmãos, não interessa o que você viveu, o que eu vivo, entre aspas, não interessa. Isso não é desculpa para que eu e você não nos entreguemos totalmente ao Senhor. É na vida, é na morte, é na luta, é na alegria, é com a geladeira vazia, é com a geladeira cheia, é de ônibus, é de carro. Irmãos, é com luta, é com vitória. Deus é o dono da vida, é Ele quem rege a história, é Ele quem tem o controle do universo na palma de sua mão. Nosso papel é orar, o papel de Deus é fazer, caso seja a vontade dEle. E descansamos. Vamos orar até o último fôlego. E Deus vai fazendo, Deus vai livrando. Se tem propósito, eu não tenho dúvida, ela vai sair daquele leito. Talvez o seu parente, a minha filha não é
não é melhor do que o seu familiar que talvez está na mesma condição. Se tem propósito, ele vai sair desse leito. Você pode estar com o coração quebrado, o meu está despedaçado, eu chorei a noite inteira. Mas como diz o nosso Congresso Gerações, a gente precisa viver a palavra. Caso contrário, vamos rasgar nossa Bíblia, vamos fechar nossas portas e vamos fazer qualquer outra coisa. Ou a gente vive a palavra, ou a gente vive a palavra. Porque não somos mais nós quem ditamos o que é certo e o que é errado, mas a palavra de Deus.